Olá, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas, capítulo 5. Este capítulo começa Paulo falando à igreja da Galácia, aqueles irmãos que Paulo pregou o evangelho de Cristo, ali em Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe, Listra. Paulo vai mais uma vez ressaltar ou a lei ou Cristo. Porque eles estavam voltando àqueles ensinamentos dos judaizantes que as obras da lei, a circuncisão, as práticas judaicas eram necessárias também para a salvação. Não apenas a justificação pela fé, como Paulo pregava. E Paulo aqui vai dizer, ou a lei ou Cristo. E ele começa dizendo no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, Jesus veio, morreu em nosso lugar, e quando nós nos apropriamos daquilo que ele fez na cruz em nosso favor, nós somos livres. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, em nosso favor. É na cruz que ele se tornou maldito em nosso lugar. Agora vocês estão submetendo de novo ao jugo da escravidão. Vocês estão querendo agora voltar à questão de submeter-se à lei, obras da lei. A obra da lei não salva ninguém. A lei ela veio com o intuito de nos informar que nós somos pecadores e nos levar a Cristo. Ela é o tutor para nos levar a Cristo, somente isso. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, aqueles judaizantes, aqueles falsos irmãos, falsos mestres, estavam querendo que eles viessem a circuncidar-se. E a circuncisão não tinha mais nenhum valor. Porque a circuncisão da carne, do prepúcio, não tem sentido. Paulo tem que a circuncisão é do coração. Então, se vocês deixarem circuncidar, vocês estão voltando à escravidão. A obedecer à lei, a lei tinha 613 mandamentos e ninguém conseguia obedecer. A lei é boa, é santa, mas ninguém obedece. E a lei foi cumprida por Cristo na cruz em nosso favor. É isso que Paulo está levantando. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que será obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você deixar circuncidar, você está voltando ao passado. Você é obrigado a guardar toda a lei. E vocês sabem que vocês não podem ser salvos pela lei, porque vocês não conseguem cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir os 613 mandamentos que tem na Torá. Ninguém. Somente Cristo conseguiu cumprir a lei em nosso lugar. Somente Cristo, que nasceu de mulher sem pecado, naquela cruz, morreu em nosso lugar, tornou maldito por nós. Somente Ele, mais ninguém. E se Cristo não faz isso por nós, todos nós estamos fadados à morte eterna. Nós estávamos condenados à morte eterna ao lago de fogo. O plano de salvação traçado antes da fundação do mundo incluía o próprio Deus encarnar e morrer em nosso favor. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Vocês estão decaindo da graça. A graça é o favor imerecido. Jesus trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. E quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós agora temos fé e nos arrependemos, nós agora vamos até a cruz e nos apropriamos do que Jesus fez na cruz em nosso favor. É pela fé que nós recebemos a graça salvadora de Jesus Cristo. É pela fé. A graça é o fundamento da nossa salvação. Porque nós, pelo Espírito Santo,
aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos fortalece em poder, que nos guia, que nos dá força para enfrentar as adversidades. Essa luta espiritual que nós enfrentamos da carne com o Espírito, é o Espírito Santo que se contrapõe às forças da carne. É o Espírito Santo que mortifica a nossa morte espiritual. É o Espírito Santo que nos vivifica da morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. O Espírito Santo nos vivificou, nos deu vida espiritual. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, depois da vinda de Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão não tem valor nenhum. Porque agora é o amor, né? É a fé que nós temos agora no nosso Salvador. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam indo bem, vocês estavam ouvindo o evangelho da pregação que eu fiz aí para vocês. Vocês creram na mensagem salvífica de Jesus, no evangelho da salvação. Vocês estavam indo bem. E agora vocês estão né? Impedido de obedecer à verdade. Quem está fazendo isso com vocês? Essa persuasão, esse convencimento não vem daquele que vos chama. Ou seja, vocês estão ouvindo falsos mestres. Um pouco de fermento levera toda a massa. O que é que ele quer dizer com isso? Um pouquinho de fermento contamina toda uma população. Ou seja, talvez um grupinho pequeno dentro de vocês está levando vocês toda à perdição, à escravidão. Está levando vocês a um caminho sem volta. Porque o caminho que vocês estão indo não tem salvação. Vocês estão indo por o caminho errado, o caminho da mentira. Mas eu preguei para vocês aquilo que aprendi com o próprio Jesus, que é o caminho da verdade. É isso que Paulo está escrevendo nessa carta aos Gálatas, para que eles se voltem aquilo que ele iniciou. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Esses que estão perturbando vocês, esses que estão levando vocês ao caminho errado, esses sofrerão condenação. Não tenham dúvida disso, que esses que estão fazendo que vocês voltem àquele caminho onde eu encontrei vocês perdidos, eles sofrerão condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilasse os que se incitam à rebeldia. Ou seja, a mutilação aqui no sentido de não pudesse espalhar mentiras. Mas Paulo aqui ele vai agora tratar de um assunto importante para essa igreja, que a liberdade é limitada pelo amor. E ele vai, a partir do versículo 13, dizer que a vitória sobre o pecado é amar de verdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que foi chamado à liberdade em Cristo. Ou seja, na lei vocês tinham a escravidão. Para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre um só preceito a saber. Ou seja, nós vimos que a lei que tem lá na Torá, tem 613 mandamentos. Quando Jesus disse que meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é porque 613 mandamentos ninguém consegue cumprir. Jesus pega esses 613 e transforma em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Ele vai dizer, amará o teu próximo a ti mesmo. Então, o amor é a evidência da conversão.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, havia um conflito entre eles, está havendo, por conta desses judaizantes que estavam levando eles para um caminho diferente daquele caminho que Paulo pregou. E Paulo vai aqui dizer a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Qual é a diferença de um para o outro? Do que Paulo pregou o Espírito Santo que eles receberam naquele momento da conversão. E quais são as obras da carne? Aquelas obras as obras da lei, aqueles que não levam a nada. Digo, pois, andei no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, a concupiscência do desejo carnal, da vontade pecaminosa. Carne aqui, no sentido da vontade do pecado. Porque mesmo convertidos, mesmo regenerados, nós continuamos pecadores. Nós continuamos pecadores. Nós só vamos deixar de ter pecado um dia na glória, na glorificação. Só que o nosso pecado aqui ele é acidental. Ele não é deliberado como o ímpio. Porque a carne imita contra o espírito contra a carne. Ou seja, mesmo convertido, mesmo justificado, há uma luta espiritual dentro de nós. Evidentemente que nós, com o Espírito Santo, vai se contrapor à vontade da carne. Ou seja, o Espírito Santo vai mortificando esse desejo carnal. Esse desejo, essa vontade pecaminosa. O Espírito Santo vai se contrapondo a isso, para que nós possamos viver uma vida em obediência a Deus. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, o querer do homem é o pecado. O pecado é bom para quem gosta, mas o Espírito Santo, ele se contrapõe a isso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão mais sujeitos à lei. Porque o Espírito Santo, a lei, nós vimos que é a escravidão. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, as dissensões, os ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. E esta, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas não praticam. Vocês estavam praticando tudo isso aqui. Obra da carne, obra da lei, vocês estavam escravos disso aqui. Mas quando eu preguei o Evangelho de Cristo para vocês, que vocês agora receberam o Espírito Santo, muda toda a história de vocês. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, a benignidade, que é a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele fala do fruto do Espírito Santo. É como se fosse uma fruta com 9 gumes. E os 9 gumes têm que estar entrelaçados. E temos que ter os 9. É muito difícil. Eu creio que o mais difícil aqui é o domínio próprio. Porque diante de circunstâncias, diante de adversidades, você ter o domínio próprio em todas as situações da sua vida, na compostura do seu caráter, da sua maneira de agir. Mas Deus quer isso de nós. Nós temos que trabalhar para que esse fruto do Espírito Santo ele habite dentro de nós. Nós sabemos que o Espírito é o mesmo, mas o Espírito nos dá dons espirituais. Então, todo crente tem um Espírito Santo, claro. E à medida que você vai tendo crescimento espiritual, Deus vai te dando dons. Dons de cura, dons de profecia, dons de língua. Mas isso é dado pelo Espírito Santo. Não se compra isso, não há venda para isso. É o Espírito Santo que oferece isso a nós de acordo com no nosso crescimento espiritual. E ele vai dizer agora, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e
concupiscência e com seu desejo. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne, mortificaram através do Espírito Santo. Ele vai concluir esse capítulo dizendo, com as suas paixões e concupiscência e com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós temos uma plena comunhão com Deus, uma vida na plenitude do Espírito Santo, nós também vivemos em novidade de vida. A nossa prática de vida, ela é de acordo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo a esses irmãos da igreja da Galácia, aos Gálatas. E ele conclui dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Nós não temos que ter inveja um dos outros. Muitas vezes, para conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, se vangloria. Não, nós conhecemos muito pouco a palavra de Deus. Esta palavra, o autor é Deus. Ele inspirou homens para escrever. Tem coisas aqui que ninguém sabe. Deuteronômio 29. Tem coisas que estão encobertas, tem coisas que ele ensinou para nós. Mas ele mostrou o suficiente para que nós possamos levar uma vida em harmonia, em plena comunhão com o Senhor. É isso que Paulo ensina, que Paulo reage a esses irmãos. Que Deus nos abençoe sempre.